Lume é onde fazemos apologética missional. Por meio das dúvidas, criamos anticorpos para a fé. Tirando todo o entulho que impede de ouvir o Evangelho. Fortalecendo-nos em Cristo na igreja. Seja bem-vindo ao Cafofo Lume Podcast. Chega mais que está começando o Cafofo do Lume Podcast com um assunto muito interessante hoje. Nós vamos falar sobre apologética, a importância da apologética, o que é uma comunidade apologética, né? Entre outros temas aqui, os desafios contemporâneos dos adolescentes cristãos. E eu estou aqui com os meus amigos, né? Eu vou apresentar para vocês, mas eu sou a Miriam Oliveira e é um prazer estar aqui com vocês, né, galera? Prazer, eu sou a Larissa. Prazer, eu sou o Vini. Prazer, eu sou a Sara. Bom, esses são os meus amigos aqui do Livres, é o Ministério de Adolescentes da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, a nossa igreja. E é um prazer receber eles aqui, né? Agradeço aí aos pastores, né? O pastor Gui Borges e a Georgia por dar essa oportunidade pra gente. Também a Escola do Discípulo que está aqui, né? Sediando esse lugar aqui, né? Está nos oportunizando esse lugar também, o Joey que ajudou em tudo, a Gabi ali na fotografia, demais essa menina. Tô animada pro nosso papo hoje. Então, gente, adolescentes cristãos passam por desafios na fé? Como é que é? Quais são os maiores desafios contemporâneos dos cristãos adolescentes? Bom, acho que desafio passa, assim, por ser cristão, né? Acho que contemporâneo, assim, que a gente pode dizer, seja escola, família, alguns até mesmo no trabalho, acho que tem bastante desafio, assim. Até, bom, pelo menos assim, o meu ensino médio, né? Foi até que com alguns desafios, assim, por ser cristão, né? Tipo, no meu primeiro ano do ensino médio, teve aquelas piadinhas, tipo, vai ensinar reforma protestante? Não, deixa o Vini falar que o Vini é cristão, o Vini sabe. Mas, e alguns até pioram, assim, ao longo do tempo, né? Por exemplo, lá onde eu estudo hoje, tem um professor que ele é ateu, assim, e, tipo, já teve aula dele chegar pra confrontar a Bíblia. Só que, acho que desafios todo mundo vai passar, é importante saber lidar, né? É importante ter conhecimento, igual a gente tá falando aqui, vai falar, pra entender esse assunto. Tem também a questão, por sermos adolescentes, a gente está em fase de formação, né? Então, a gente está formando o nosso caráter, é uma fase que a gente define quem a gente é. Eu acredito que boa parte dos desafios que eu enfrento são em relação a mim mesma, porque eu tenho que lidar com os desafios na escola e, ao mesmo tempo, eu tô... Gente, o adolescente não tem o cérebro totalmente formado ainda, eu tô em fase de formação, por favor. Então, eu tenho que me deparar constantemente com decisões e eu fico entre o eterno e o que eu sei que é inútil. E, assim, quando você sabe que você tá na contramão de todo mundo, é difícil você escolher o eterno. Eu acho que um dos maiores desafios que eu vejo e enfrento hoje em dia é o fato de ter pessoas perto de você, seus amigos, que constantemente viram pra você e falam: isso é horrível, eu odeio a Bíblia, eu odeio a igreja, eu odeio Deus. E você fica querendo procurar palavras de consolo, você tenta mostrar que não são porque algumas pessoas são de um jeito que todo mundo é daquele jeito. E professores e tudo, e eu acho que, como a gente discutiu muito na comunidade Lume, eu acho que hoje em dia muitas pessoas não acreditam mais em Deus e isso é uma coisa que vem crescendo e que fica cada vez mais difícil de convencer elas. É muito difícil. Isso eu acho que, pra mim, é uma das piores coisas. Isso que a Sara falou é legal, porque lembra a primeira aula que a gente teve, né? Que eu acho que isso que ela falou de, tipo assim, mostrar que não é, tipo, as pessoas, o cristianismo não é isso, a primeira aula que a gente teve sobre tirar um entulho, né? Tipo assim, então acho que se eu fosse definir, acho que o maior desafio, assim, como cristão adolescente, acho que eu diria tirar um entulho, sabe? Tipo assim, se chegar numa escola que tem uma galera que é contra o cristianismo, tipo assim, rejeita totalmente,
e você tentar mostrar, tipo, não, mas não é bem assim, não, É um ó. bom testemunho. Ó, além, tem que dar um bom testemunho e, tipo assim, você tem que se manter sem querer, sem perder a cabeça, tipo assim, você tem que mostrar, eu diria mostrar o verdadeiro Jesus, né, o quão bom, amável, o quão legal porque a gente gosta tanto de seguir o evangelho. E a gente mostrar, aí assim, eu não sei, eu ia começar dando dica, assim, né, de um desafio, mas acho que um jeito muito legal é contar a história da Bíblia. Tipo assim, lá na escola tem um menino que ele senta na minha frente, e agora eu não tô levando mais porque ficou muito peso, né, mas antes, até o início do ano, eu levava a Bíblia pra escola. E aí eu li, assim, o menino na minha frente perguntou, tipo, o que você tá lendo aí, né, tipo, falei, não, tô lendo uma história aqui, pô, você quer ouvir uma história legal? Aí eu contei, tipo, tem a história que ele mais achou da hora, assim, foi a que Paulo ressuscita, né, o menino que cai da janela. Aí eu, contando parafraseando, não sei o que, eu falei, não. Aí o guri, pô, dormiu. O guri dormiu, né, pega Paulo falando e o guri dormiu. Muita gente gosta de escutar a história da Bíblia que nem fofoca. É muito engraçado. Fica mais divertido. Aí o Erramos e guri corremos. dormiu, eu falei, não. Aí Paulo pegou o guri, abraçou, o guri acordou. Aí ele, nossa, não, que muito louco, como que eu não sabia dessa história? Aí acho que esse é um jeito, tipo, o maior desafio mesmo é tirar esse entulho, né? Tipo assim, de uma cegueira que tem nas Colocar pessoas. os óculos nas pessoas. Colocar os óculos nas pessoas. Eu carrego essa aqui comigo todos os dias. Eu gosto bastante. Eu tenho uma amiga que também é cristã. E a gente fica conversando sobre alguns assuntos, né? Nós duas estamos num projeto de leitura bíblica. Aí eu leio uma coisa, eu lembro que a última coisa que eu fiquei encucada foi sobre a Arca da Aliança. Que eu não tava entendendo. Aí eu fiquei, calma. Não fazia sentido pra mim. Aí eu fui, pesquisei. Ainda não entendi. Aí eu falei pra ela, Laura, você sabe? Ela falou, não sei. E a gente ficou as duas, meu Deus, e agora o que a gente faz? O que a gente faz? Aí eu fui perguntar pro meu pai. No outro dia eu fui lá, Laura, eu descobri. Aí tá tudo anotado aqui, é muito divertido. Ainda dentro dessa primeira pergunta, né, tem vários problemas que a gente lida hoje no cotidiano, né? Por exemplo, Sarinha já conversou comigo, né, sobre fé e ciência, mas existem secularismo, uma série de coisas, né? Aí tecnologia, fé e política, enfim, tem muita coisa que parece que não, mas a gente ouve isso na escola, né? Às vezes a gente acha, não, adolescente não tá por dentro dessas coisas. Vixe, é quem mais tá, né? Na escola, os professores, enfim, tá, vive uma mix confusão, de situações, né? Um mix de situações mesmo, assim, de conteúdo, né? Tá tudo borbulhando, né? Ainda mais com as redes sociais, vixe, aí, né, é onde a gente vê muita coisa. E eu queria saber como a apologética pode ajudar os adolescentes cristãos a fortalecerem a sua fé. A apologética, ela, além de ser um dom que a gente consegue usar para alcançar outras pessoas, ela também pode ser usada para a gente se alcançar. Porque todo adolescente cristão tem perguntas. Eu acredito que todo cristão tem perguntas. E a apologética torna mais fácil responder essas dúvidas. Então, acredito que isso, pelo menos comigo, a apologética foi uma grande ponte de acesso para me ajudar a entender algumas questões que eu tinha dificuldade dentro do cristianismo. Eu acho que, como a gente também estava conversando em alguma das aulas, a apologética não é pra gente discutir, mas é pra gente sempre estar armado pra quando alguém vem pra cima. E não com o intuito de realmente, assim, discutir sobre aquilo, de, tipo, jogar na cara e falar, não, porque Jesus é o certo e tal, mas no sentido de as pessoas saberem que nem todo cristão é cristão só porque, fui na igreja no domingo. Não, que tem gente que realmente gosta de estudar aquilo, que realmente procura saber sobre muitas coisas além da apologética. E é bom, inclusive, para contexto escola, porque eu acho que tem gente que é totalmente ignorante, acha que crente é burro. E acontece. E é bom saber que eu sei como lidar com esse tipo de situação, mesmo que eu não realmente faça aquilo. E tem base bíblica, tá? Em 1 Pedro
3, de 15 a 16. Falam exatamente sobre a gente saber responder e responder isso com mansidão, de forma a dar o bom testemunho. Saber a razão da esperança que há em vós, né? Em vocês. Essa é o texto mais base de apologética mesmo. A chave da apologética. É isso aí, exatamente. Isso é legal também. E acho que dá pra, não é nesse sentido o versículo, mas uma frase do versículo é tipo de estar apto para ensinar, né? Quando vai falar do ministério pastoral. E acho que a apologética é importante, porque como a Sara falou, tipo, não é pra gente debater e entrar e rachar briga, né? Tipo, e discutir. Não, é tipo apontar assim, o dedo na cara. Não, você tá errado, eu não quero nem saber. Você vai pro inferno, é isso aí. Você tá condenado, você tá condenado. Não, é tipo, se estão vindo te perguntar, né, é bom que você tenha respostas, né? Então é bom, tipo, você estudar a Bíblia, você saber apologética, né, defender a sua fé. Tipo, se perguntarem por que você é cristão, você tem que saber defender. Porque minha mãe é. Imagina isso. Por que você é cristão? Porque eu nasci, fui na igreja ontem. Eu sou cristão porque minha mãe, meus pais, a gente vai na igreja. Não, eu sou cristão porque eu sigo Jesus e ele prega isso e fala isso. E eu acho que isso é a importância da apologética. É tipo, é o que a Sara falou. Eu tô quase falando assim, volta e veja o que a Sara falou. Mas dentro disso também, a galera, né, lá fora, que não crê em Jesus, enfim, eles realmente, eu acho que eles querem isso mesmo, né? O que o Vini falou. Não uma fé herdada, eles querem conhecer alguém que tem uma fé autêntica, que escolheu realmente. É isso que eu quero, é Jesus que eu quero e eu sei por que eu quero Jesus. Quando você acha argumentos racionais para explicar a sua fé, você não só convence outras pessoas de que aquilo é real, você mostra para elas a verdade, como você fortalece a sua própria fé. Então não é só para os outros, também é para você. Isso que a Miriam estava falando, eu acho que é importante também, porque essa geração que a gente tá e as gerações que vão vir são gerações extremamente questionadoras. Elas querem saber tudo. E se você não tiver as respostas para aquelas perguntas na hora, elas já vão achar que, tipo, você não sabe mesmo, deixa pra lá, entendeu? Então é bom você estar realmente preparado para qualquer tipo de situação desse. E também, por exemplo, eu já tive dúvida na fé, né? Quando eu era da idade de vocês, não há muito tempo, é claro, não é mesmo? Mas, uma vez eu li uma frase naquele livro do Timothy Keller, A Fé na Era do Ceticismo, que ele disse algo que me marcou muito. Que sem um punhado de dúvidas, a fé sem um punhado de dúvidas é como um corpo sem anticorpos. Então, faz parte, sim, do meu fortalecimento da minha fé, entender mais sobre o conhecimento de Deus, que é o que Deus mais deseja, né? Ali na Bíblia, é que eu conheça Deus, que eu conheça quem é Jesus. E a apologética, ela vai me ajudar a fortalecer o meu entendimento sobre quem é esse Deus, né? Sobre quem é esse Senhor que é divino, mas também é humano, ali encarnou em Cristo. A Bíblia é verdadeira mesmo? Como é que é isso, né? Não é antiga, não é antiquada? E ainda assim é relevante? Então, tudo isso faz parte da minha fé ganhar um tônus aí, né, de importância, porque a apologética me ajuda a compreender que a Bíblia é verdadeira, que a minha fé é sólida, né? Que a minha fé é racional. Enfim, uma série de coisas, porque a gente é um ser humano integral, né? Não é só uma experiência subjetiva, é uma fé objetiva aqui na realidade que, né, fala com a gente hoje. Então, entender sobre mais da minha fé em Jesus e amar mais Jesus tem a ver também com amar a Deus com todo o meu entendimento, não é? Com o coração, com as forças, mas também com entendimento. Então, isso me ajudou a pensar ao longo dos anos que a importância e o porquê que ela pode fortalecer minha fé, né? É, inclusive, um pensamento que a gente tem que quebrar dentro da gente. Eu antes me sentia muito culpada quando eu tinha um questionamento. Eu lia, calma. Mas por quê? Eu ficava muito mal, porque calma, tá escrito. Mas às vezes é que me faltava só o contexto. Então,
é normal e natural a gente ter o questionamento. E, na verdade, como você mesma disse, é até positivo. Porque a gente consegue responder essas perguntas, graças a Deus, de forma muito mais simples por causa da apologética. E fortalece a nossa fé. Bom, mas a gente tá falando tanto de apologética, mas que bolhufas, né? Que é isso, né? O que é bolhufas? O que é apologética? Achei que você ia perguntar o que é bolhufas. E por que ela é importante, né? E aí? Olha, vou lá falar na câmera ali, ó. Apologética é a defesa da fé cristã. Olha lá. Mas, frase de efeito. Deixa cair o microfone. Pô. Sacanagem, não vou fazer isso. Mas, apologética é a defesa da fé cristã e, tipo, até retomando um pouco o que a gente disse, acho que uma coisa principal não é para gerar debate, né? Ainda mais que gere, né, tipo, alguns debates, mas a princípio não é gerar debate, é realmente fortalecer a fé, para você ter um conhecimento de Deus. E acho que é importante porque, tipo, a gente se aprofunda, tipo, a Bíblia é maravilhosa, assim, sabe? Eu sou apaixonado na Bíblia, nesse livro sagrado de 66 livros, 1189 capítulos. Mas agora eu gastei, também não falo mais. Mas a gente vê que, tipo assim, e não é nem pra se achar, né? Tipo, você não queira estudar a Bíblia só pra, tipo, não, agora eu sou o melhor de todos. Agora aqui, ó, joga no peito do pai a pergunta de... Vou ganhar a gincana bíblica. Joga aqui um Apocalipse pra você ver se eu não mato esse livro assim, ó, de cabo a rabo. Não, tipo, a apologética é a defesa da fé cristã, mas acho que o principal, assim, é fortalecer a fé, né? Tipo, ela serve pra você conhecer os mistérios de Deus, né? Tipo, tem várias coisas, assim, sabe? Tipo, você vê que você vai lendo a Bíblia, você vê que, tipo, é mais profundo do que parece ser. Então, acho que isso é muito legal da apologética, assim, tipo, é você ter defesa da fé cristã, argumentos, mas você estudar a Bíblia a fundo, sabe? Tipo assim, você lê lá o versículo de Romanos, mas aí você vai ler o contexto de Romanos, sabe? Para quem que Paulo escreveu, para que ele escreveu, o que estava acontecendo. Acho que isso é muito legal, assim, porque você vai mergulhando você percebe que é tipo assim, é muito mais fundo e tem muito mais coisa para descobrir do que parece. Lá em 1 Coríntios 14, Paulo estava falando sobre o dom da profecia e de línguas. E quando ele falou sobre o dom de línguas, eu pensei automaticamente na apologética. Porque a apologética é você se adequar à linguagem com quem você está falando. Até porque, se eu chegar aqui e começar a falar em grego, alguém que fala grego? Aprendi esses dias. Você sabe que japonês, você fala japonês? Japonês não. Pô, então, se eu chegar falando japonês, vocês não vão entender. É a mesma coisa. Se eu chegar falando numa linguagem extremamente cristã, que só quem é cristão conhece os termos, quem não é não vai entender. Assim como a teologia, a apologética é o tipo de coisa que você nunca vai parar de... É infinito o conhecimento. Você nunca vai parar de ter perguntas para aquilo. Você sempre vai olhar e você vai falar, mas por quê? E aí você vai e volta e você estuda um pouco mais e isso, sem querer querendo, vai fortalecer sua fé cada vez mais e vai te ajudar não só com argumentos, mas também a lidar com provocações que tem muitas vezes que nem eu estava falando antes, de pessoas que chegam e falam, eu odeio Deus, eu odeio a Bíblia. Você não vai mais ficar, tipo, querendo atacar e falar, meu Deus, você tem que amar Deus. Não, você vai conseguir se sentir calmo e falar, tudo bem. Uma hora você vai sentir, mas talvez agora não seja o momento. E eu acho que toda vez que você vai procurar mais na Bíblia, em livros de apologética, que nem do C.S. Lewis que a gente estava vendo, você vai amadurecendo. Entender que as pessoas têm opiniões diferentes de você e que nem todo mundo acredita em Deus e nem todo mundo vai de cara ir pra igreja e falar, aceito Jesus. Então, assim, é o tipo de coisa que fortalece espiritualmente tudo. Isso é muito legal, acho que dá pra entrar nisso que a Sarah falou, tipo assim, você vai estudando,
Porque aí entra em onde Paulo fala, tipo assim, não, quando vocês eram imaturos na fé, vocês bebiam leite. E agora vocês comem carne, né? Vocês comem alimentos sólidos. Acho que a apologética entra... Eu acredito que entrei no alimento sólido, né? Porque, tipo assim, até o início da caminhada cristã é tudo aquela coisa mil maravilhas, né? Jesus é lindo e tal. Continua sendo lindo, não deixa... continua sendo lindo, maravilhoso. Mas aí você vai, como eu falei, você vai mergulhando assim, você vai vendo que é muito mais profundo, tem muito mais coisa para saber. Tem um livro, até agradecer, ainda não terminei de ler, mas um livro que o meu pastor Guilherme Borges, muito obrigado, me emprestou, que é O Jesus que eu nunca conheci. E esse livro é incrível, assim, o livro se trata sobre esse tema, assim, o Jesus que eu nunca conheci. Ele fala de um jeito e mostra, tipo, a profundidade que era Jesus no contexto que ele estava e como ele impacta vidas até hoje, sabe? Então, acho que a apologética, você ter essas bases, você firmar sua fé na rocha, que não cede e não cai, e você ter argumentos para defender ela, é incrível. Para mim é maravilhoso conseguir. Muito bom, gente, isso mesmo. E é uma obra do Espírito Santo operada no coração daquele que ainda não crê, né? Às vezes a apologética ela é limitada. Mas tem um momento ali que é só a operação do Espírito Santo para convencer, né? Como a Sarinha estava falando, né? Tem gente que não crê, realmente, tem gente que não crê. É só uma obra mesmo de Deus. Agora, o que a gente pode fazer é tirar o entulho, né? Que impede a pessoa de ouvir o evangelho. E também defender a nossa fé, não com garras, unhas e dentes, né? Como foi falado aqui. Mas defendendo a doutrina da nossa fé, né? Que é o que os apologistas, desde o início da história da igreja, faziam. Viam heresias. E aí eles tinham que levantar agora argumentos para defender. Não. Jesus é sim divino e é também humano. Nada disso, não. Não existe só o espírito, existe o corpo também, né? O gnosticismo. Então, João, inclusive, né? 1 João ali tá combatendo o gnosticismo. É uma heresia. Então ele tinha que falar sobre Jesus. Então, realmente, a Bíblia, ela nos dá esse parâmetro para dizer, conheça a Deus, defenda a sua fé, saiba, né, a importância de defender a sua fé, porque você vai precisar, viu? Você vai precisar. É difícil. Quanto também, para falar de Jesus para alguém, né? E a gente tem exemplos e exemplos, né? Na história da igreja aí, né? Pais da igreja até hoje aí. Sereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aí. Aí, garoto. Eu achei legal o que a Sara falou, que a apologética é uma fonte inesgotável, porque você tem que adequar a sua linguagem. E tem muita coisa escrita aqui dentro, gente. Vai por mim. Então, você tem que sempre achar um jeito de explicar isso para alguém. Aí eu lembrei da história do peixinho azul, da escola do discípulo. Tem um peixinho num aquário e, à primeira vista, ele parece só um peixe. Fala, não, você vai anotar todos os detalhes que você encontrar sobre esse peixe. Aí você olha e fala, ele tem escamas e é azul. Não, tem mais, fica aí. Quanto mais você olha, mais detalhes você acha. Então, assim como a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, isso faz também da apologética algo inesgotável, porque você o tempo todo vai ter o que aprender, vai ter o que entender. E como a apologética não é só para os outros, também é para mim, eu preciso entender. Então, é inesgotável. Isso aí, gente. Vixe, é um universo mesmo. É um oceano gigantesco. Muita coisa boa, né? E aí, galera, a gente teve, como vocês sabem, tivemos uma comunidade de apologética aqui na nossa igreja, na Primeira Batista, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para os adolescentes da nossa igreja, né, para o Ministério Livres. Aqui temos alguns dos nossos integrantes, né, dessa comunidade, muito bom. E queria ouvir de vocês, né, como é que foi essa experiência, o que vocês acharam. Honestamente, eu nunca tinha ouvido falar de apologética até
eu começar a fazer meu projeto que envolve ciência e religião. E eu comentei com o Vini e ele falou, vai ter uma comunidade na igreja que fala sobre apologética que eu acho que você vai gostar. E aí, quando anunciaram, eu fui ver o que era. E foi muito legal, porque até então eu também nunca tinha lido nenhum livro do C.S. Lewis. E... Hoje ela matou 3 já. Não. Ela já terminou 3, assim, numa lapada só. Eu comecei a ler agora Cristianismo Puro e Simples, eu ainda tô na metade. Mas foi uma descoberta muito boa e abençoada na minha vida, porque é algo que é inesgotável, a gente sempre vai querer saber mais e mais, e ajuda porque o ambiente que todos nós vivemos é muito difícil, que nem a gente estava falando desde o começo. É bom, foi edificante, porque foi muito bom saber que eu não tenho só meu conhecimento e fim, e a Bíblia aqui, tipo, tem pessoas que te ajudam a entender e explicar melhor e cada vez mais a fé para as pessoas que muitas vezes se bloqueiam aquilo. Tem gente que tem repulsa a ir à igreja, pisar na igreja, falar. E assim, é bom, é um pouco acolhedor até você saber que existem formas mansas e assim, suaves de você chegar numa pessoa e falar. Não só chegar e falar Jesus te ama, porque nem a gente estava falando, não é o suficiente para tirar todo o entulho que aquela pessoa tem. Que muitas vezes a gente precisa contar coisas, que a gente estava falando, contar a história da Bíblia que nem fofoca. Gente, as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, sério, que legal! Quem fez isso? Foi seu primo? Não, na Bíblia. Eu li na Bíblia. E que nem muita gente, a gente sempre conversa que não tem como ser igreja sozinho justamente por isso. Porque, que nem a Larissa estava falando, que ela compartilha experiência com a amiga dela. E a gente, como parte do Livres, a gente tem muitos adolescentes, tipo, só no retiro tinham 200 pessoas, e com certeza deviam ter mais gente que queria ir pro retiro. Então, a gente sempre vai ter pessoas pra chegar, discutir, conversar e falar, cara, eu tô tendo aquela situação, tem um amigo que não consegue, eu queria muito trazer ele pra Deus. Ela vai te ajudar também. E você, junto com esse apoio que tem na igreja e tudo, e a comunidade que também trouxe pessoas que a gente também não conhecia. Cada área da igreja é muito importante, né? E essa também faz parte, né? Faz parte também do nosso aprendizado, né? Da nossa vida com Deus. Gente, eu sinto que eu caí na comunidade Lume muito de paraquedas, mas graças a Deus. Foi numa aula, Foi a escola do discípulo. Eu tava fazendo como relacionar-se com Deus, com a Miriam, inclusive, muito bom, recomendo, façam. Já fez um marketing, já. Já fiz a minha parte. Você é uma aluna Aí, exemplar. depois da aula, eu tava conversando com ela tava estudando, aí eu perguntei, o que você tá vendo? Tô revisando pra amanhã. Ué, o que tem amanhã? Você que vai pregar? Não, vai ter a comunidade Lume. Ué, o que é? Aí ela me explicou. Eu tinha pensado em me inscrever, só que simplesmente passou. Aí eu vim. Gente, foi incrível. Tem sido incrível. Eu aprendi muitas coisas. Aprendi como realmente entender a minha própria linguagem. Porque eu tinha muita dificuldade em leitura bíblica. Muita mesmo. Eu não conseguia passar de Gênesis. Juro. Pela glória do Pai, estamos seguindo o cronograma certinho agora. Porque eu não conseguia entender. Eu estava lendo, inclusive, uma versão que não era adequada para o meu entendimento. Eu agora estou com a NVI. Tá dando super certo. E eu achei muito legal também que nós somos uma comunidade. Não é uma aula. Você não vem aqui para ouvir uma palestra. Você vem para conversar. Nós somos amigos aqui e tá tudo certo. É uma grande roda de conversa. É isso aí. Um grande bate-papo. Isso que vocês estão vendo aqui é como funciona a comunidade Lume. Essa é a nossa dinâmica. E é muito divertido. Torna a apologética, ou aprender sobre apologética, algo gostoso. Não que não seja gostoso, mas quando você faz enquanto igreja, é muito mais legal. E me levou a ver mais das questões bíblicas no meu cotidiano. Eu e a Sara conversamos bastante, né? Aí, volta e meia, por quê?
fulano, aconteceu assim, assim, assim. Nossa, parece com tal história. Ó, apologética. Aconteceu várias vezes. Várias vezes. Até porque Jesus usava muito da apologética por meio das parábolas, né? Ele falava, a noiva que segura a sua lamparina, é assim que tem que ser para você esperar o reino de Deus. Ele não falava direto, é assim. Ele dava um jeito de se adequar à linguagem de com quem ele estava falando. E eu aprendi muito com isso. Foi muito legal. É isso, obrigado. Beijo, até a próxima. Mas foi muito legal, assim, porque calhou de, tipo, eu começar a fazer, né, participar da comunidade, a gente ter a comunidade sobre apologética e ter os, não diria embates, né, mas, tipo, ter o problema lá com o professor que chegou, eu nem lembro mais, graças a Deus eu até esqueci o que ele chegou falando da Bíblia, assim, mas era algo tipo, que a Bíblia era muito antiga, alguma coisa assim. E ele veio falando, e ele se diz ateu e, né, e não quer nem mudar, assim, eu deixo ele, né, já tem idade já. Mas, além disso, tipo, foi legal porque foi me acrescentando e eu pude fazer isso, tipo assim, além do meu negócio professor, teve pessoas que vieram, chegaram e me perguntaram, tipo, como eu falei, tipo, por que você segue Jesus, né, tipo, por que você é cristão? E, tipo, foi graças a isso que eu tive argumentos, né, no bom sentido, né, tipo, consegui conversar sem debater, sem criticar, sem apontar dedo, falar igual se tá gente. errado. Igual ser humano. Civilizadamente. E acho que foi bem legal, assim, eu lembro não lembro de todas as aulas, mas uma das que eu mais lembro é a primeira, que foi sobre tirar o entulho, né, tudo, isso foi bem legal, porque eu vivi isso bem na prática, assim, com a galera da escola, tipo, você vê que eles tinham uma visão totalmente deturpada, assim, né, tipo, e aí você vai falando e, tipo, nossa, legal, que bacana, né, tipo, você vai contando história da Bíblia como se fosse fofoca, e fala, nossa, não, que legal, tal, e aí você vai crescendo, né? Vai amadurecendo mais na fé. Legal. E cada tema que a gente entrou, né? Aquela aula de Nietzsche foi muito legal. Foi Foi muito genial, de verdade. Foi muito bom. Foi bem muito diferente a aula. Foi Que massa. cada encontro, foram 4 encontros, né? Da comunidade. Cada encontro, um foi diferente do outro. Não é? Foi. Sim. Foi. Primeiro a gente falou sobre o secularismo e a apologética de Lewis. Aí depois a gente falou sobre o argumento contra lá as ideias do Nietzsche, né? Da moral, da razão e do sentido. Que ele foi bem mais robusto. Foi mesmo, né? profundo. Foi bem mais Esse a gente Mas pensou, assim. esse- Teve uma hora nesse aí que você entregou os papéis e falou o que vocês entenderam, né? Aí todo mundo... Foi. Eu não entendi nada. Não entendi nada do que tá falando. Deu certo, a gente Mas conseguiu. no final deu tudo certo. Teve até direito a discurso, né? Que a gente escreveu. Teve discurso, né? Verdade. Pros narnianos, né? É. Aí a gente, cara, a gente viajar na maionese Teatro. é comigo mesmo. Foi um teatro. Comigo Foi mesmo. incrível. Aí depois a gente falou sobre o problema do mal. Aulas. Essa aula Essa foi massa, né? Todos foram legais. Foi, Não, todo essa foi legal. Taylor Swift no meio, gente. Taylor Swift. Taylor E Ed Swift. Sheeran. E E Ed Sheeran. Taylor Nossa. Swift. Aí verdade. Asgard chorei. depois, Thor. E por fim, o cristianismo como um mito verdadeiro. Que esse aí também foi. Eu acho que essa foi uma das minhas favoritas. Foi pra mim também. Eu não conseguiria fazer um Essa é a tópico. Taylor Swift, Sara. Fala a verdade. Não. Fala a verdade. É fanzaço. Confissão pública. Falou, soltou. Você é fã, fala. Fã de Taylor Swift. E um dos principais apologistas que a gente abordou, né? Inclusive foi o módulo dessa comunidade, né? Foi o grande tema. Foi sobre o C.S. Lewis, né? Ele é muito importante, inclusive, para o nosso projeto aqui, o Lume, né? Ele é bem importante. E tem uma frase dele que eu queria ressaltar aqui, que diz o seguinte: creio no cristianismo, assim como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele vejo tudo mais. Então, foi essa a ideia que o Lume surgiu, né? Foi dentro disso. Então, não tem como abordar a comunidade sem falar desse cara, né? Realmente tá baseado tudo nele, né? E eu queria saber de vocês, qual a importância e como
C.S. Lewis pode nos influenciar a fazer uma boa apologética, dentro de tudo que a gente viu? Eu, particularmente, descobri em 2021 que eu sou uma fã do C.S. Lewis desde criança. Porque tem os filmes das Crônicas de Nárnia, eu assistia na TV com DVD. Somos dessa época, gente, lidem com isso. Somos da época do DVD. Na verdade, o meu nascimento tá tendo uma fita cassete. Me sinto muito idosa falando isso. Mas tudo bem. Isso é o melhor. Mas o meu também. Eu fazia teatro, era fita não é nem cassete. só você. Aí vai uma galera, assim, né? Vai uma galera. Desculpa, gente. Desculpa, pessoa de 30 anos, tá? Perdão. Desmereceu! Os idosos de 30 anos. Enfim, eu gosto muito das Crônicas de Nárnia. Já gostava muito dos filmes. Em 2021, eu resolvi ler o livro. Gente, é dessa grossura. É muito grande. Ele tem 753 páginas. Eu li aquilo lá de cabo a rabo. E eu já extraí muita coisa. De coisas que eu nunca tinha notado, sabe? Coisas muito simples. Tipo, eu me lembro de uma frase que eu li, que eu não lembro qual personagem, tava andando sozinho, aparentemente. E ele fala assim, mas ele não teve medo, porque o leão estava com ele. Tipo, eu tirei tanto dessa frase, porque foi um momento da minha vida que eu tava passando por umas dificuldades que eu estava me sentindo sozinha. Eu, não, calma. Tem alguém comigo. E ele usou toda essa linguagem pra falar isso. E é uma linguagem adequada ao seu cotidiano. Eu, particularmente, sou muito fã de fantasia. As Crônicas de Nárnia é pura fantasia. Você viaja pra outro universo, literalmente. Meu sonho é ter um guarda-roupa daquele. Onde que eu compro, por favor? Então, tipo, da mesma forma que ele escreve as Crônicas de Nárnia, que é pra crianças, mesmo que tenha lido um pouco depois de ser criança, ele escreveu, por exemplo, Cristianismo Puro e Simples, que já é um pouco mais avançado que as Crônicas de Nárnia, mas ainda assim é uma linguagem para leigos. Se você não é cristão e você for ler Cristianismo Puro e Simples, você consegue entender do que ele está falando. E ele traz um pensamento completamente racional. Ele te faz caminhar dentro do raciocínio lógico, de acordo com o que é o cristianismo acredita e como isso tem que ser feito. E você acaba por se questionar. Caraca, quando eu vou tentar convencer alguém que o cristianismo é lógico, será que eu estou sendo muito formal? Será que eu estou usando a linguagem certa? E ele é uma inspiração. Ele acaba virando uma inspiração. Eu consegui ler... Estou lendo Cristianismo Puro e Simples, junto com a Sara, estamos quase no mesmo lugar. Li as Crônicas de Nárnia e Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Super recomendo. Vocês vão aprender muito com isso, prometo. Eu acho que a prova que C.S. Lewis é um grande... É apologista que fala? Os dois estão certos. Apologista, apologeta. É o fato de ele ter feito as Crônicas de Nárnia, porque ele literalmente pega... Assim, eu nunca li o livro, acho que vi tipo um filme, porque eu não sou muito fã de fantasia, assumo. Mas eu acho que é muito genial o fato de ele ter feito isso e ter feito um grande sucesso, e que muita gente é maluco com isso, mas não faz a menor ideia que tá falando da Bíblia. E, tipo assim, é um jeito de introduzir na vida de muita gente, porque muita gente já leu. Tanto de gente, qualquer biblioteca que você vai tem as Crônicas de Nárnia. E é um jeito muito genial de mostrar para as pessoas como que funciona o evangelho. E que se a pessoa é minimamente fã e for pesquisar, vai descobrir que é daquilo e vai ficar, meu Deus! E eu acho isso extremamente genial, de verdade. Inclusive, o livro de Esther não fala em nenhum momento o nome de Deus. Massa, né? Uou. Mas, eu acho muito legal, assim. Eu nunca tinha pegado C.S. Lewis para estudar apologética, assim. Eu já li Peso da Glória e Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E, tipo, assim, ler porque eu achava interessante, né? Tipo, conhecia quem era o Lewis, sabia de toda aquela fama que ele teve, né? Pastor menciona ele, então o cara deve ser bom. Mas, tipo, eu ficava, tipo, que vou ler, mas aí, tipo, estudando, assim, vendo como ele era um apologeta, né? E acho que um jeito muito legal, pelo menos assim, que eu percebi isso, foi quando a gente teve a aula refutando Nietzsche, né? Tipo, da moral, do sentido da razão, porque aí foi nessa aula que a gente leu lá os argumentos de Lewis, demorou pra entender.
mas depois entendeu. Tinha as Crônicas de Nárnia, inclusive, lá no meio. É verdade, tinha as Crônicas de Nárnia lá, que aí, tipo, a gente viu que o Lewis ensina a apologética, assim, de um jeito muito legal, né? Tipo, é um jeito que mostra que a gente deve fazer isso com amor, com cautela. É didático, né? Isso, é didático, tipo, mostra como fazer, o que falar, dá o beabá, assim, ensina o caminho das pedras pra fazer apologia. Apologia não! Apologética! Tá certo, tá dentro Tá. também. Ah, ufa! Apologia. É que tem o apologética e tem a apologia. Apologética era muito assim, a teoria, é mais a teoria mesmo, da defesa da fé. E apologia era o ato, era a prática da apologética. Então eu falei Tá certo. Aí hoje é a mesma coisa, ficou tudo fundiu em apologética. Faz sentido. Eu tava conversando com a Sara, hoje, inclusive. Eu tô lendo Cristianismo Puro e Simples, já falei isso. Mas eu lendo, e aí você tem a sensação, cara, esse homem nasceu cristão, não é possível. Ele sabe muito. Que isso? E ele mesmo no livro fala, eu quando era ateu, você fala, peraí, como assim? Lewis ateu? Ele era ateu, como assim? Como assim ele não é cristão de berço? Porque ele sabe muito. E o jeito que ele fala, apesar de ser uma linguagem simples, você percebe que ele domina o que ele tá falando. Isso é muito legal. Te dá vontade de saber mais sobre o que ele tá falando o tempo todo. Isso é muito legal. E por mais simples que seja, tem hora que você lê umas frases que você fica, meu Deus, volta. Eu entendi Aí, certo? Você volta, aí você lê de novo, aí você fala, tá. Aí você volta de novo. Tem coisa que ele fala que realmente dá, assim, que eu fico, meu... Que você nunca parou pra pensar naquilo. Mas uma vez que você entende, você explode. Isso é verdade. O que eu gosto nele é realmente da linguagem, que ele é muito bom, assim, ele tem uma linha de raciocínio própria, né, ali, que se você perdeu o fio da meada, já era, você tem que voltar mesmo. Sabe quando você lê e esquece de prestar atenção? Mas o legal dele é que ele é muito criativo, ele é muito poético e ele traz muita analogia. Então, assim, C.S. Lewis, ele é um cara fora da caixa, né? E justamente ele traz argumentos muito difíceis, mas como se estivesse conversando com você na cozinha da sua casa, não é? Uhum. Assim, uma conversa meio de bar, assim, né? Um negócio Na meio... real, o Cristianismo Puro e Simples, ele nem escreveu mesmo, foi um programa de rádio, então ele estava realmente falando. E conforme você vai lendo, você consegue imaginar alguém falando isso, até o toque humorado, sabe? Tem parte que você dá risada, não tem como. É muito legal. Quando ele estava vivo e dava palestras, a plateia enchia de gente, lotava e gostava do bom humor dele. E realmente, as obras dele têm muito esse lado bem-humorado dele, né? Então, assim, às vezes a gente acha que ele é um cabeçudo, inteligentão, né? Chato, difícil. Na verdade, ele falava pra massa. A linguagem dele, o público dele, era abrangente, não era pra academia, não era pra alguns teólogos. Até porque ele não era, né, teólogo. E ele não era. Ele era um teólogo leigo. Mas ele conseguia falar pra qualquer um, né, pudesse entender. Sei que às vezes hoje a nossa linguagem ainda assim parece um pouco meio distante da dele, né? Ele é um pouquinho rebuscado. Ele é bem rebuscado, realmente. Ele é sofisticado, mas ele tem esse lado da narrativa, da história que encanta a gente, né? Que inspira, assim. Então, realmente, eu gosto muito desse lado dele, dessa criatividade. Show. E é muito, muito legal, tipo, agora citando essa última aula que a gente teve, tipo, de a gente ver, foi legal ver a história, como a Lari falou, tipo, que ele não era um cristão e também ele não era um teólogo. Tipo, é legal você ver são 4 lances, né? Que a gente viu na... De xadrez, acho que eram 4. Eram 4. 4 lances, né? Tipo, aí você vê, tipo, a primeira que ele tá resistente, a segunda que ele tá... Aí a terceira ele, mas esse tal. Aí no 4º lance, tipo assim, que você vê... É e isso. aí, tipo... aí Perdi, galera, beijo. Isso porque não Acabou. era nem a conversão dele ao cristianismo, era só Deus existe. Tipo, era só Deus teísmo. existe Era aí depois. teísmo, não era teísmo. cristianismo. E ele já tava, assim, muito cabeça dura. Até a parte do cristianismo, muita gente se converte ao cristianismo pela parte emocional. Com ele foi o contrário, foi completamente racional. Eu acho isso muito legal. É interessante, né? É diferente. Nossa.
Aí Deus fala com cada um, né? De um Cara, jeito. conquista o coração de cada um, né? E isso eu acho muito legal, assim, porque ele foi uma pessoa que tinha um conhecimento profundo da palavra, assim, e é muito legal. Foi muito legal estudar e obrigado, Miriam, pelo curso. Opa, Te amamos, Tamo Miriam. aí. Foi Por incrível, proporcionar Miriam. isso. Pimpolinhos. Que bom. Então é isso, chegamos ao fim do nosso episódio. Que pena. Poxa vida. Foi muito bom, gente. Amei estar com vocês. Nosso Também prazer é todo amamos. nosso, né? Foi muito bom. Mas nós continuamos conversando, né, sobre apologética. Nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Então siga a gente, né? Comunidade Lume no Instagram. E vocês, qual que é o arroba de gente? Eu? O Vini Rocha _. O meu é Sara Guiar Dias, só que só com um A. Tudo juntinho. O meu é Larissa com Y, _Aderno. Aí, ó. Pega aí. Então é isso, gente. Foi muito bom e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.